Uma das coisas que me fez entrar com mais velocidade no investimento, além de eu já estar estudando inteligência emocional, foi focar naquele objetivo. Comecei a estudar inteligência emocional em junho de 2023, dentro da plataforma do Ricardo Piano. O Ricardo, eu não conhecia ele pessoalmente até 2016, mas eu já conhecia a mãe dele. E antes de eu entrar no curso do Ricardo, muitas coisas foram se conectando, mesmo porque eu já vinha trabalhando a minha mentalidade em acelerar a minha vida em todos os sentidos, em todos os pilares. E parece assim que Deus foi mandando as coisas. Nessa época eu estava trabalhando, eu estava na Bahia, recebi a mensagem do Ricardo para mim participar de uma live dele. E eu, mesmo trabalhando já na CLT, eu comecei a assistir as lives. E antes de eu ir para o trabalho, eu pegava meu fone de ouvido e mesmo fazendo as minhas atividades antes de sair para o trabalho, começava a ouvir, né? Mesmo porque nem todos os dias eu estava presente nas lives, mas pelo menos ouvir eu estava ouvindo. Às vezes eu estava no ônibus, no trajeto para o trabalho, e eu estava ouvindo a live. E quando chegou o momento certo, eu fui cada vez mais me aprofundando nas lives e estudando aquilo que eu estava recebendo. E chegou o momento onde eu saí de Baixada, né? Uma semana que eu tinha direito para descanso, visita à família. E mesmo nesse período de descanso, eu estava estudando, eu não parei de estudar. Eu estava focado. E depois que eu voltei para o trabalho, cada vez mais aquilo foi ficando mais forte ainda, e eu me aprofundando em estudar, cada vez mais. De manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Lembrando, esse foco ele não começou em 2023, ele começou lá em 2016. Isso é uma outra história. Mas 2023 foi o ano depois da morte do meu pai, que ocorreu em 2021. Foi onde eu me aprofundei mais, me questionei mais. Muitas coisas eu não estava aceitando na minha vida e eu queria eliminar aquilo. E um certo dia, no trabalho, eu trabalhando, eu pensei comigo mesmo, caramba, muitas pessoas que passaram por mim, elas tiveram grandes resultados, cresceram profissionalmente, cresceram na família, cresceram nos negócios, cresceram no financeiro. E eu fiz a lista dos meus amigos, né? E foi aí que foi surgindo algumas informações e eu tendo cada vez mais consciência daquilo que eu não fiz. Eu fiz o comparativo, né? Fulano A fez isso, conseguiu chegar até isso. Fulano B fez isso, fez isso, fez isso.
O C fez isso, fez isso, fez isso. O D chegou até aqui, aqui. Falei, o que foi que eu não fiz? Aí eu achei o X da questão. E em um outro dado momento, na empresa, eu participei de um treinamento, onde o bendito do mais, esse círculo aqui, ó, ele foi passado. Porém, qual é a diferença de um treinamento de uma empresa? Ele não tem direcionamento para o funcionário, ele tem direcionamento e o foco para dentro da empresa. Então é por isso que as pessoas não se desenvolvem dentro da empresa. Ela desenvolve profissionalmente para ter resultado onde? Dentro da empresa. E nessa época, a pessoa que estava ministrando o treinamento, eu falei para ela, eu falei assim, ó, eu estou saindo do ponto A e indo para o ponto B. Aí ela olhou a minha avaliação e falou, realmente, Divaldo, você vai longe. Aí eu fiquei muito feliz, né, com aquela mudança, porque eu estava no patamar A e já tinha ultrapassado o patamar C. E depois disso eu fui fazendo algumas anotações e cada vez mais as coisas iam se encaixando. E até eu ter a plena convicção e já tinha achado aonde eu estava errando. Então a mudança ela começou dentro da empresa, não foi fora. Algumas atitudes, algumas reações que eu não tinha aplicado em 20 anos de empresa, por onde eu passei, eu deixei. O medo tomou conta, a timidez tomou conta. E eu não falei isso para ninguém na empresa. Eu fui aplicando, eu mesmo fui quebrando os meus próprios medos, as dúvidas que eu tinha, as novas ações e reações que eu estava tendo dentro da empresa. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas as pessoas achavam que eu estava fazendo algo de errado. E se elas soubessem que eu estava quebrando os meus próprios medos, os meus limites, era totalmente diferente. E eu fui percebendo que aquilo cada vez mais estava me ajudando. Aquelas barreiras estavam ficando para trás. E foi onde eu fui crescendo. Estou dizendo aqui que eu estava batendo contra ninguém, mas eu estava batendo contra os meus próprios sentimentos e minhas próprias emoções. E como eu tinha analisado todos esses quesitos, né, eu fui colocando na minha cabeça. Não quero isso mais na minha vida. E foi isso que eu fiz. Fui me capacitando cada vez mais. Eu já sabia aonde eu queria chegar, aonde eu quero chegar, aonde eu vou chegar. E o foco cada vez mais foi aumentando. E os objetivos foram sendo alcançados. Mas eu deixei muitas coisas para trás. Hoje a minha vida já mudou completamente em todos os sentidos. Coisas que eu não consegui em 20 anos, vou colocar 20 anos, hein? Eu consegui em um ano. E cada vez mais os resultados estão vindo. Mas partiu de mim tomar certas atitudes, ter novas ações para chegar nos meus objetivos. Seja daqui a uma semana, seja daqui a 15 dias, seja daqui a um mês, seja daqui a 6 meses ou a 12 meses. Mesmo porque se você fazer um planejamento daqui a 12 meses e colocar um valor mínimo ou um objetivo mínimo, esse mesmo tempo que você vai levar de 12 a 24 meses é o mesmo tempo que você colocar um assunto muito irrelevante
que você vai ter o mesmo desgaste físico e emocional para ter o resultado desejado. Exemplo, se você quer bater uma meta financeira de 50 mil reais, aí você coloca uma meta de 10 mil. Então, esse tempo que você vai perder para ganhar 50 é o mesmo tempo que você vai ganhar para receber o benefício de 10 mil. Então, não é a distância do percurso que é o problema, mas são as atitudes e emoções que você toma para alcançar aquele objetivo. Então, quando você já tem a sua meta estipulada, você tem o seu alvo, o objetivo ele fica mais fácil de chegar.